Irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 9, só vou ler mais uma vez para você, porque eu queria que essa palavra, amada, ficasse gravada no teu coração, para que nenhum vento, para que nem o sufocar da vida, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 13, possa sufocar essa palavra dentro do teu coração. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem com letra maiúscula, porventura achará fé na terra? Agora, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos fica depois dos Evangelhos, fica depois também de Atos. Você vai encontrar aí na sequência as cartas de Paulo. Você procura o capítulo 10, depois você procura também o versículo de número 17, onde está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu aproveitar esse apetite seu com a Bíblia aberta e vai lá em Hebreus. Carta aos Hebreus. Alguns afirmam, testificam até mesmo que foi Paulo que escreveu, mas o escritor fica meio que oculto, né? Mas carta direcionada aos Hebreus, no capítulo de número 11. Já que nós estamos falando sobre fé, nós vamos ver o que significa e o que a Bíblia diz a respeito de fé. Capítulo 11, verso de número 1 de Hebreus. Você encontrou? Importante que você encontre. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Loucura, né? Eu vou ler mais uma vez para você. Versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Provar o que não se vê. Irmãos, quando nós falamos a respeito de fé, quando nós falamos a respeito de buscar a Deus, quando nós falamos a respeito de esperar em Deus, quando nós falamos a respeito de achar em Deus aquilo que nós buscamos, isso, irmãos, é para grande, é para pequeno, é para todo tipo de pessoa que tem o Senhor, que tem Jesus no seu coração. Todo tipo de pessoa, irmãos, que um dia entregou sua vida diante do Senhor, até mesmo muitos que não conhecem a Deus, têm uma certa fé, né? Tem uma certa fé, mas aqui, como diz a palavra de Deus, e muitos, é claro, que procuram ver alguma coisa para se inspirar, né? Para buscar algo, mas aqui, querido, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo, ele já disse isso: nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. O povo de Deus anda pela fé, ele anda caminhando pela fé. O povo de Deus, querido, ele não vê, mas ele crê. Isso não vem de hoje. O pai da fé, que é Abraão, quando o Senhor falou a respeito de um chamado para ele, você vai encontrar isso, está registrado em Gênesis capítulo de número 12, onde o Senhor chama para que ele saia do meio da tua parentela, do meio dos seus, para que o Senhor vá preparar uma terra para que ele, né, o Senhor tinha preparado a terra para que ele pudesse contemplar, não ali de imediato, mas quando ele chegasse lá. Então, quando o Senhor ele fala, por exemplo, naquela passagem no capítulo 12 de Gênesis para Abraão, o que ele está dizendo quando ele está falando a respeito de fé? Fé, irmãos, ela nos convida a sair do nosso lugar de conforto. A fé é um confronto contra a própria natureza humana. A fé
É aquilo que aconteceu, por exemplo, quando os discípulos passaram pescando a noite toda e Jesus apareceu na beira do lago e disse assim, eles já guardando as redes, Jesus disse, olha, lance para a direita. Eles já passaram pescando a noite toda. Pedro disse assim, Senhor, nós passamos pescando a noite inteira, mas pela tua palavra nós vamos lançar a rede. Isso é fé. Ele creu, ele já havia feito aquilo tantas vezes, mas por causa da palavra de Deus, só por causa dela, então ele ia fazer novamente, amado. E o que diz a palavra de Deus aqui onde nós lemos, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, amado? Olha só, eu vou ler para você a respeito da parábola do juiz iníquo. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. E contou-lhes, falando aqui a respeito do Senhor Jesus, o sujeito está em oculto, mas falando a respeito de Jesus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que o Senhor Jesus deixa claro isso, querido? Porque o hábito de orar não é constante. Normalmente se ora quando precisa. Normalmente se ora nos momentos de necessidade. A pessoa, querido, normalmente ela ora para pedir, mas normalmente ela não ora para agradecer. Normalmente ela ora no momento de aflição, mas no momento de festa, dificilmente se ora. Ah, Senhor, eu vou orar a Ti porque eu sou muito feliz. Normalmente não. Normalmente no momento de clamor, no momento de angústia, no momento onde não se sabe o que fazer, onde olha para todos os lados e o que se vê é nada. E a esperança que muitas vezes brota no coração é nenhuma. O Senhor nos chama para fazer totalmente o contrário. Se nós oramos, se nós buscamos, mas nós ainda não estamos vendo, mas nós vamos continuar orando, nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar clamando. Senhor, mas está tão difícil, Senhor, está tão longe dos meus olhos aquilo que eu busco. Não tem problema, querido. Quem traz para perto de nós não são as nossas forças, não são as nossas habilidades. Quem traz para perto de nós aquilo que nós buscamos é o próprio Deus. É Deus que traz, querido, para perto de nós, e aí então faz com que os nossos olhos venham enxergar. Abraão saiu para o nada, aparentemente. Deus mostrou para ele lá quando ele chegou no lugar onde Deus queria que ele chegasse. E quando ele saiu do lugar de conforto dele, família, estabilidade, tranquilidade, estou bem aqui. Mas pode ter certeza de uma coisa, querido, quando Deus ele quer ter um tratamento conosco, o Senhor ele nos tira lá do lugar onde nós chamamos de lugar de segurança. E ele fala, vem que eu quero te mostrar algumas coisas. Quando o apóstolo estava no barco, Jesus apareceu pela madrugada andando, e eles duvidaram de Jesus, imaginaram que era um fantasma, e o apóstolo Pedro disse assim, Senhor, és tu mesmo? Jesus disse, claro que sou eu, vem. Jesus disse assim para ele disse para Jesus, se tu és o Cristo, se tu és o Senhor, deixa que eu vá manda que eu vá até o Senhor. Jesus disse, vem então. Ele começou a andar, ou seja, saiu do lugar de segurança aparente e foi andando, caminhando pela fé sobre as águas. Enquanto ele estava crendo, ele estava caminhando sobre as águas. Mas a partir do momento que veio o vento veio. E sabe quando vem o vento da vida? Aquilo que diz lá no Salmo de número 1. Os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Sabe, o vento espalha aquela palha de um lado para o outro. E por onde bate o vento, a palha vai, né? Como disse Tiago, como a onda do mar, ela vem e volta. Crê, não crê, crê, deixa de crer. Então, querido, quando Pedro ele estava ali no lugar de segurança e olhando nos olhos do Senhor de Jesus, ele passou a caminhar sobre as águas, mas quando o vento veio e soprou, ele parou a perceber que era o vento que estava soprando, ele começou a afundar. E ele clamou ao Senhor Jesus. E deixa eu dizer algo para você, que Pedro ele começou a afundar e clamou ao Senhor Jesus, e Jesus estendeu a mão e levantou ele. Mas, querido, existem pessoas que começam a afundar e nem o Senhor Jesus clama. E às vezes começa um processo de naufrágio na fé. O naufrágio, né, começa, e a pessoa que poderia até estar caminhando sobre as águas já está procurando uma madeira para segurar, porque o barco, né, já está espedaçado. Me dá uma madeira, me dá um bote salva-vida. Não, querido, o Senhor quer que nós venhamos a caminhar sobre as águas. Caminhar sobre as águas, amado, é você ouvir a palavra de Deus e, independente do que tem na tua frente, o Senhor dizer, vem até mim, você ir até o Senhor. Mas para nós irmos ao Senhor, como eu já disse muitas vezes, o tratamento pessoal, Deus ele nunca trata com multidão, irmãos. Ele sempre trata com pessoas. Você sabe que é uma falta de consideração, né, se tratar com multidão. Quando se fala no geral,
sabe? Você fala, a pessoa nem sabe direito para quem é. Quando se fala do geral, a pessoa fala de uma maneira coletiva. Será que é para mim? Eu não sei se é para mim. Mas quando você fala pessoalmente, a pessoa sabe que é para ela. É por isso que o Senhor, quando Ele vai tratar conosco, Ele deixa bem claro. Porque Ele trata conosco pessoalmente. O Espírito Santo ministra aos nossos corações e não tem como dizer que não é o Senhor. Porque Ele trata com o indivíduo. Ele não trata com multidão. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama, Ele nos considera. Ele nos considera como pessoas. Ele nos considera como filhos. E Ele quer ter certeza daquilo que nós ouvimos. Ele quer que nós tenhamos certeza em nosso coração. E quando Ele fala a respeito de desfalecer, amado, orar sem desfalecer, porque aquilo que quando muitas vezes se busca e não se vê, tem por tendência o homem desfalecer, o homem desistir do seu objetivo. Pode ser, sei lá, dependente daquilo que a pessoa está buscando, irmãos. A pessoa dificilmente ela não desfalece, normalmente ela pende de um lado para o outro. Abraão, que é chamado pai da fé, em momentos da Bíblia ele mentiu. Em momentos da Bíblia, num momento em que existe um problema até hoje no Oriente Médio, exatamente por isso, onde o filho dele não era chegado ainda, mas a esposa deu uma sugestão, a judinha, né, querendo ajudar a Deus, disse assim: olha, toma a tua serva Agar e tenha um filho com ela. Era o costume da época. Era o costume da época. Quando a mulher não pudesse ter filho, o marido podia tomar a serva, a escrava, para ter filho com ela, e assim a pessoa, a senhora, podia adotar o filho para si. Era o costume da época. E ele fez, imaginando que aquele seria o filho da promessa. Mas Ismael não era o filho da promessa. Aquilo que Deus quer para nós, amado, aquilo que Deus tem para nós, custa um pouquinho mais do que nós imaginamos. Um pouquinho mais. Nada do que é bom você encontra na banca de R$1,99. Na banca de R$1,99 a gente compra aquelas coisinhas descartáveis, né? Vou comprar esse aqui, mas sei que vai durar. A pessoa já imagina até quanto tempo vai durar. Mas o bom você encontra lá na prateleira. É quando você fala assim: eu quero esse aqui. É esse que eu quero. É esse. Quando você paga o preço. No mundo espiritual funciona da mesma maneira. Quando nós pagamos o preço diante do Senhor, nós conseguimos aquilo que é bom. E nós não precisamos ficar assim como a Canané, comendo nas migalhas da mesa do Senhor. Nós podemos comer o melhor do Senhor. Ele pode preparar para nós uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, quando nós pagamos o preço por aquilo que nós buscamos diante da presença dele. Ele continua dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Por que ele está falando a respeito disso? Ele está falando, quando ele diz isso, ele quer dizer, ele está falando a respeito de autoridade máxima, juiz, como se não existisse autoridade nenhuma maior do que aquele juiz. Não temia nem a Deus, não respeitava, e também não respeitava os homens. Ele simplesmente mandava e as coisas aconteciam. Você acha que o Senhor nosso Deus, ele tem algum Senhor? Você acha que o Senhor Jesus, ele tem alguém para comandar Ele, para dizer aquilo que Ele vai fazer, querido? A palavra do Senhor diz que o trono do Senhor está elevado acima de todo o trono. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele se assenta no mais alto trono e põe seus pés sobre a terra, querido. A palavra do Senhor diz que o Senhor nosso Deus, Ele mede o universo a palmo, e toda a água do mar Ele pega na concha da tua mão. O Senhor, querido, Ele não tem que pedir autorização para ninguém. O Senhor, Ele é o dono, Ele é aquele que ordena todas as coisas, e as coisas acontecem exatamente aquilo que saiu da boca do centurião. Uma só palavra do Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Esse é o nosso Deus. Mas quando nós cremos nele, quando nós acreditamos na tua palavra, e Ele continua dizendo assim, que havia também naquela cidade, na mesma cidade que existia o juiz, que o juiz estava lá, havia também naquela cidade uma viúva, e ela ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por que o Senhor Jesus colocou alguém em autoridade máxima e colocou alguém aos olhos dos homens, principalmente naquela época, alguém totalmente insignificante? Por que o Senhor Jesus colocou assim? Insignificante, irmãos, aos olhos dos homens da época, porque as mulheres, até as mulheres comuns, elas não eram nem contadas na época, elas não eram nem lembradas. E quando se fala a respeito de uma viúva, porque uma viúva, ela era totalmente dependente. Ela dependia. Paulo, quando ele dá conselhos lá, principalmente na carta que ele escreveu a Timóteo, ele fala a respeito do amparo às viúvas. Por quê? Porque as viúvas, elas tinham as suas dificuldades, elas eram dependentes
E não como nos dias de hoje, a mulher sai, trabalha, tem um sustento e ela consegue se sustentar. Mas naquela época não era assim. A viúva ela tinha que ser amparada. E quando ele fala assim, querido, quando ele traz essa palavra, por exemplo, para a igreja, para mim, para você, querido, é porque nós precisamos ser amparados pelo Senhor. Nós na condição, o Senhor, quando Ele olha para nós, querido, Ele nos vê como minúsculos, como pessoas muito pequenas, porque o Senhor Ele é grande, porque o Senhor Ele é soberano, e Ele nos vê como pessoas, como gafanhotos, como Ele chama lá no livro do profeta Isaías, o bichinho de Jacó, pessoas pequenininhas, amados. Ele nos vê assim. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é tão humilde, que embora nós sejamos tão pequenos diante da grandeza dEle, Ele põe o teu espírito, a essência dEle, Ele põe dentro do nosso coração, dentro de nós. Esse é o nosso Deus, amado. Ele faz morada dentro de nós, sendo tão grande assim, que às vezes, querido, você olha para você mesmo e você fala assim: Senhor, eu não sou nada. Você não é nada diante do poder do Senhor Deus, mas você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não por você, mas por quem está dentro de você, amado. Por quem está dentro de você. Porque quando você vai à luta e você crê, amado, é como uma pessoa do próprio Deus estivesse indo junto com você. Você está representando Ele. E Jesus continua dizendo assim, quando Ele fala a respeito dessa viúva, Ele continua dizendo assim: e por algum tempo o juiz ele não quis justificar, não quis advogar a causa dessa viúva, mas depois disse consigo: ainda que não temo Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva, ela me molesta, eu irei fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito, ou não me importune mais. Ou seja, eu vou fazer justiça para essa mulher. Mas sabe, irmãos, essa viúva, essa mulher, ela não foi para o juiz e apresentou a ele uma vez só. Ela se apresentava todos os dias a esse juiz. É como que alguém, por exemplo, todos os dias chegasse para a autoridade e pedisse alguma coisa: faz isso para mim. Chega um tempo, irmãos, a pessoa vence o outro pelo cansaço. Fala: não aguento mais, só para você não vir aqui. Você já ouviu isso? Só para você não vir aqui mais, só para não te ver mais, só para você não ouvir mais esse pedido. Então, a partir de hoje está liberado, a partir de hoje está assinado, a partir de hoje vai com Deus. E a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos a Deus, não que Deus ele não ouça a nossa oração, não que Deus ele não ouça, porque antes que a palavra saia da tua boca, Ele conhece aquilo que você tem para dizer a Ele. Ele esquadrinha as nossas mentes, nosso coração, nosso falar, nosso assentar, nosso levantar, nosso deitar, tudo Ele esquadrinha. Mas quando a palavra ela sai da nossa boca, querida, ela chega até o coração de Deus, ela chega até o trono de Deus. E aí existe um período de tempo. Tempo é aquilo que muitas vezes tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor, da presença de Deus. Tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Hoje eu planto, não vou colher amanhã. Hoje eu planto, a Bíblia diz que é como eu lançar meu pão sobre as águas. Um dia eu vou encontrar ele, mas eu preciso plantar sem esperar que eu vá me alimentar desse fruto amanhã. Mas hoje é o tempo da plantação. Quando você planta, amado, é só muitas vezes na sua cabeça. Quando você planta, amado, muitas vezes pessoas estão falando assim: mas por que você está plantando isso? Isso aí não vai dar em nada. Por que você está plantando tal coisa? Isso aí não tem futuro. Para que você está investindo nisso? Para que você está querendo ir para determinado lugar? Isso aí não leva ninguém a nada. Para com isso. Isso é plantação. Quando você planta, você não vê aparentemente, mas claro que quem planta com fé já imagina. Quando ele planta, ele já imagina aquilo pronto já. Deus já começa a trabalhar no coração dele, ele já imagina aquilo pronto, ele já imagina aquilo formado. Eu lembro que quando nós estávamos congregando ainda no São Guilherme, pastor Alberto, bênção de Deus na nossa vida, e nós chegamos lá e Deus já tinha colocado no nosso coração aquilo que era para nós fazermos. Aí um dia ele chegou para nós e disse assim: e aí, como é que estão as coisas? Eu falei: quais? Ele falou: ministério. Eu falei: estou esperando o alvará de Deus, mas eu estou pronto. Ele falou assim: mas e o que você tem na mente para fazer? Eu abri minha Bíblia, eu tirei uma planta, eu devo ter até hoje. Eu tirei talvez exatamente dessa maneira.
Tinha um altar, tinha caixa de som, tinha as cadeiras, tinha um corredorzinho até, tinha isso, tinha aquilo. Eu falei assim, ó, o que Deus colocou no meu coração foi isso aqui, ó. Isso que Deus colocou no meu coração. Ele olhou assim, falou, então tá bom. Querido, quando você vai buscar algo para Deus, não busque já vendo, sabe, a luta ali. Você busca muitas vezes e fala assim, ah, Senhor, amanhã eu vou ter que levantar de novo e vou ter que enfrentar aquilo de novo, amado. Já busca diante do Senhor, já imaginando a tua vitória, já imaginando aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque quando você busca olhando, faz de conta que isso aqui é a minha pedrinha de tropeço, minha dificuldade. Quando eu busco, já pensa assim, poxa, amanhã aquilo vai estar na minha frente de novo. Não, amado. Busca crendo que o caminho está livre para você. Busca crendo que quando você está dormindo, assim como diz a palavra de Deus, o Senhor está trabalhando para você e o Senhor está removendo tudo aquilo. Se é grande demais para você, o Senhor vai encolher para ficar numa altura, num tamanho que você pode enfrentar aquilo de igual para igual. E o Senhor sendo contigo, você é mais que vencedor. Mas às vezes quando a pessoa olha para o Golias e fala assim, rapaz, se você fosse um pouquinho menor, você ia ver só. Se você fosse um pouco menor, ia derrubar você, ia pegar minha funda, ia pegar uma espada e cortar seu pescoço fora. Irmãos, o Golias, ele não vai encolher, é claro, né? Ele não ia encolher para Davi, não. Mas Deus ali naquele momento deu uma estratégia para que Golias ficasse numa altura, numa estatura em que Davi pudesse sim cortar o pescoço dele. Pescoço significa autoridade, tirar a autoridade dele sobre aquilo que ele estava blasfemando contra o povo de Israel. Então, querido, então aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e deixa eu fazer um comentário, e às vezes existe até alguns comentários que eu já ouvi até mesmo, e é interessante ler comentários porque abre um pouco a visão. Eu vi tantas pessoas falando a respeito de Davi, sabe quando Davi estava fugindo de Saul? Certa vez Saul, ele estava numa caverna dormindo, e os soldados dele estavam lá também, fazendo a mesma coisa. Davi passou por lá e teve a oportunidade de matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele simplesmente cortou uma parte ali, uma orla das suas vestes, cortou um pedaço para mostrar para Saul depois. Mas Davi mostrou para Saul, Saul se quebrantou. Ai, você teve a oportunidade de me matar e não me matou. Mas a perseguição não terminou. Não terminou. A perseguição depois continuou mesmo, o aparente quebrantamento de Saul. Sabe por quê? Porque quem entregou Saul nas mãos de Davi foi Deus. E aquele era o momento. Por isso a perseguição continuou. Então existe um tempo para tudo. Quando o Senhor entrega algo nas nossas mãos, deixa para lá. Mais para frente a gente vê que Deus tinha um plano na vida de Davi, para que Davi reinasse. Mas naquele momento ele poderia cancelar e ele não ia tocar no ungido de Deus. Sabe por quê? Porque a unção já tinha saído da vida de Saul. Saul estava sendo acompanhado por um espírito maligno. A presença de Deus não era mais sobre Saul. E ele perdeu aquela oportunidade e continuou sendo perseguido por mais um tempo, até o próprio Saul se matar. Mas eu quero dizer para você, quando a oportunidade vem na tua mão, querido, de ser abençoado, querido, não diga assim, mais para frente, vamos ver mais para frente. Não é que nem Faraó. Se quer que eu ore, Faraó, Moisés, isso para que essa praga se retire? Não, Moisés, amanhã você ora. Amanhã você ora. Sabe, irmãos, às vezes o problema está ali e a pessoa fala assim, não, deixa mais um pouquinho. Às vezes já acostumou com aquilo. Já acostumou estar no campo de batalha. Nós devemos estar sim, mas já acostumou uma de direita aqui, a outra aqui. Está quase caindo, mas não, eu aguento um pouquinho mais, querido. Busca de Deus, busca estratégia de Deus, busca a força do Senhor. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça. Quando você tem a oportunidade, querido, de clamar, de invocar esse Deus para que você possa estar firme, possa estar fortalecido. E esse momento, esse é o quartel-general, onde nós podemos nos prostrar diante do Senhor e invocar o nome dEle, querido. Não encurvar simplesmente a nossa fronte, o nosso joelho, mas encurvar nosso coração diante do Senhor, encurvar nossas vidas diante do Senhor. Assim nós precisamos fazer, amado. Porque às vezes nós chegamos diante do Senhor, chegamos na presença do Senhor e nós levantamos as nossas mãos e louvamos até a Deus, mas parece ser algo tão natural cantar para Deus, cantar para o Senhor. Primeira coisa que eu chamo de não natural. Você está vendo Deus? Não é natural. Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Você está fazendo algo para alguém que você não vê. Você está crendo em alguém que você nunca viu por aí, mas você crê que Ele existe. Isso é fé. Você crê que Ele existe.
Ele nunca passou aqui e disse para cada um de vocês: ó, eu vou voltar para buscar você, tá bom? Eu vou voltar para buscar você também, continua na minha presença. Não. Nós cremos porque está escrito na palavra dele. O Senhor deixou registrado, escrito na palavra, que Ele fará, e assim nós cremos. Querido, isso é sobrenatural, isso é fé. Essa fé, querido, isso que nós precisamos despertar dentro do nosso coração. Fazer despertar dentro do nosso coração quando nós buscamos, quando nós invocamos o Senhor diante de uma causa, quando nós levantamos as nossas mãos para adorar ao Senhor, nós adoramos o Senhor, entregamos aquilo que tem dentro do nosso coração diante dele. O Senhor começa a trazer a certeza daquilo que não era. O Senhor começa a trazer a certeza de que pode ser sobre a nossa vida, se nós permanecermos, se nós continuarmos assim como o Senhor Jesus disse, sem desfalecer. Hoje eu estou buscando, estou crendo. Amanhã eu continuo buscando, mas eu continuo crendo. Depois da manhã eu continuo buscando, mas eu continuo crendo. Às vezes a pessoa passa um ano: eu estou buscando, mas eu não sei se eu estou mais crendo. Passa 2 anos: eu deixei de crer, mas eu estou buscando ainda. Não, irmãos. Você pode pensar assim: se eu estou buscando é porque eu creio. Você acredita que nem sempre é assim? Às vezes a pessoa ela toma isso para si. O buscar representa um hábito e não uma espontaneidade, não um ato de fé. Certa vez, quando alguém foi procurar ao Senhor Jesus para que abençoasse ele em uma causa, o Senhor Jesus, ele disse assim: se o Senhor Jesus pudesse fazer. Jesus devolveu. Isso era um costume natural também da época. Os rabinos faziam assim, os mestres faziam assim. Eles conversavam, por exemplo, Jesus, quando ele estava falando a respeito de salvação com o jovem rico, ele chegou para o jovem rico e o jovem perguntou para ele: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele se ele sabia a respeito do que estava escrito, ou seja, devolveu uma pergunta para ele. Jesus poderia simplesmente responder, mas era um costume dos mestres da época. E eles foram assim, Jesus sempre devolvendo uma pergunta para ele, para saber até onde ele cria. Aqui foi a mesma coisa. E Jesus disse assim para ele: você crê que eu posso? Ele disse: eu creio, sim, eu creio. Mas teve uma vírgula ali, amado. Vírgula significa espaço de tempo. Respira. Quando você respira, pode vir algumas coisas na tua mente. Algumas coisas de Deus, mas algumas coisas também podem não ser de Deus. Setas malignas, dizendo que você não pode, que você não vai chegar, que o Senhor não vai abençoar a tua vida. E aí então ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Significa que ele estava buscando sim, mas tinha um pouco de incredulidade ainda no coração. E Deus não habita, não age no meio da incredulidade. Nós precisamos crer naquilo que nós estamos fazendo, porque a própria palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador, abençoador de todos aqueles que o buscam. É necessário, uma necessidade, nós cremos em Deus. É necessidade nós cremos naquilo que ele tem para fazer para a nossa vida. Se Deus disse, amado, é porque ele vai fazer. Deus não diz algo porque Deus não tem nada para falar, mas ele diz, querido, porque ele quer cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas. Senhor, mas então quer dizer que se Deus disse algo para mim, então eu posso ficar tranquilo? Negativo, amado. Nós precisamos continuar sem desfalecer. Nós precisamos continuar crendo, e essa é a questão. Continuar crendo. Deus tem planos, propósitos para a sua vida, eu sei, para mim também, mas a partir do momento que hoje, por exemplo, eu digo para Deus: Deus, não quero mais o Senhor, não quero mais evangelho, não quero mais saber Senhor, parece uma maratona na minha vida. Eu dormi 1h da manhã para acordar às 4, e loucura, trabalho, e vai de um lado para o outro, e Senhor, não quero mais Jesus, quero viver uma vida pacífica, com a minha família só, vou na igreja congregar só, é simplesmente isso. Deus respeita a minha liberdade? Respeita. Mas os projetos, aquilo que Deus tinha para cumprir, para fazer na minha vida, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então depende de eu esperar, crendo, sem desfalecer. Só para encerrar, continua dizendo assim a palavra de Deus: e disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o iníquo, o juiz. Ou seja, o que o juiz disse? Que por causa da viúva estar importunando ele faria justiça. Então dê crédito para aquilo que o juiz disse. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Aqui ele estava se referindo especificamente aos judeus. Ele está falando aqui num tempo futuro. Ele está falando quando o Senhor Jesus, com um plano específico para esse povo, porque quando a palavra de Deus, querida, ela se refere a escolhidos, está falando especificamente para o povo judeu, para o povo escolhido de Deus. Quando ele fala a respeito dos escolhidos, dos eleitos,
Nós somos eleitos. Nós não éramos e passamos a ser. Nós somos eleitos. 1 Pedro 2,9 fala de eleitos. E ele disse assim: e Deus fará justiça. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Isso eles fazem. E clamam a Ele dia e noite. E ainda que tardio para com eles. Ou seja, há a visão de quem espera, Deus está demorando. Ainda que tardio para com eles. Não que Deus demora, Deus vem no tempo certo. Mas para quem busca é sempre tarde. É como quando você, por exemplo, marca um namorado, marca um compromisso com a namorada. Ai meu Deus, não chega logo. Irmão, não deu a hora ainda. Ai, não chega. O ponteiro, cada tequinho do ponteiro do segundo, a pessoa fica ali registrando, não chega logo. Para quem espera é sempre demorado. Mas o tempo é justo, Deus é justo. E no tempo certo, é no tempo certo, amado, nem antes nem depois, no tempo certo que Deus estabelece, que Deus escreve isso diante dele, é que as coisas acontecem. Fique de pé em nome de Jesus. E ele disse assim: quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Ele achará fé na terra? O Senhor, quando o Senhor vier, querido, ele vai encontrar nós crendo nele? Ou nós deixamos de crer no Senhor Jesus e naquilo que ele tem por fazer? Será que nós deixamos o tempo matar aquilo que Jesus tem para fazer? Será que nós deixamos o tempo matar? Será que nós deixamos os espinhos da vida sufocar aquilo que o Senhor tem para fazer? Será que nós deixamos? Será que nós deixamos o inimigo roubar a semente que foi lançada em nosso coração, mano? A semente, irmão, é coisa preciosa. A semente, amado, onde vai brotar ali, onde vai dar fruto para a vida eterna. Será que nós vamos permitir que Deus chama de imundo, amado, roubar aquilo que Deus lançou no nosso coração? Se Deus lançou no nosso coração, querido, é porque Ele quer que produza vida. Não deixe, querido, o imundo, o maligno roubar aquilo que tem no teu coração, mas faz assim como o salmista: guarda a palavra do Senhor no teu coração, amado, guarda, tranca no teu coração, porque é algo precioso e isso pertence a ti, porque foi dado por Deus, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti.
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força e na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Na presença do Senhor há alegria, há renovo, amém? E também há perdão. Jesus em tua presença. Aleluia. Aleluia. Santo e exaltado ao Senhor neste lugar. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a sua
As cenas do Apocalipse são terríveis, são aterradoras, nos causam tanto medo que fechamos os nossos olhos para elas, a ponto de nem querermos ler o tal livro. Acalentamos nossos sentimentos com a ideia de que aqueles terríveis tormentos não são para nós, que eles foram feitos para dias muito distantes, e por isso podemos ficar sossegados que estamos salvos e seguros em nossos casulos de seda. Mas será isso verdade? As cenas do Apocalipse não são para nós? A Bíblia nos aponta que sim. A nossa geração passará pelas cenas do Apocalipse. Como sabemos disso? É simples. Ouça o que Jesus disse sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem você acha que é a figueira? É uma árvore comum? Não. A figueira é o Estado de Israel, que foi restabelecido em 1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos, mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018. Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warning, of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
As cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana. Ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos. Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o Anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o Anticristo será também um judeu? Não é provável que o Anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o Anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em o Anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o Anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o Anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi. Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra. Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o Anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do monte do templo.
o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico.